Já estamos ao vivo? Fala pessoal, Iago Maia. Ao vivo, prontos e com o coração cheio de alegria, né, Iago? Pessoal, já deixar aqui para vocês, certo? É uma comunicação simples. A gente montou aqui um café preto aqui com água para trocar uma ideia e mostrar para vocês os bastidores do real, que nem sempre tudo precisa ser do palco, né? Às vezes os bastidores precisa ser contado histórias. Eu queria saber, Iago, onde que eu encontro? Tá no Terciano, né? Tá noticiando. Vocês estão aí, Então, tá ao vivo no Terciano Pereira. Então vamos enviar aqui pro pessoal. Ó, pessoal, estamos aqui com o script. Estou aqui com o computador aberto também, para ter colinha, fila, conversar com vocês, beleza? Para a gente ter uma dinâmica aqui bem bacana com vocês. Massa? Então vamos estar enviando aqui. Iago, envia para mim o link. Tá enviando pro pessoal. E hoje começa uma nova história, né? Mandando aqui já no WhatsApp pro pessoal o link do ao vivo. Tá aqui. Pessoal, eu quero começar puxando uma frase aqui muito forte aqui para vocês entenderem segmentos, beleza? E aí, a primeira frase que eu quero deixar para vocês é essa aqui. No longo prazo eu não perco. No longo prazo eu não perco. Por que, Iago, você não perde no longo prazo? Porque a maioria é motivada, pô. Faz quando gosta, eu faço quando não gosto, eu faço quando eu gosto, eu faço quando eu quero, eu faço quando eu não quero, eu vou lá e faço, entendeu? Então, assim, sejam do longo prazo. O time do longo prazo nunca perde. Tiziano também preparou uma frase forte para vocês. Tiziano deixa essa frase para vocês aí, para a gente iniciar. E, Iago, eu não estou conseguindo. Manda aqui no meu link. E, gente. Deixa eu abrir aqui. Como. Fica nesse aqui, ó. Não tá se vendo aqui, ó. Como você chegou até aqui? Eu preciso do link, mandar aqui no grupo, pessoal. É isso, manda aqui para mim. E manda no grupo, tá certo? Eu te mandei nisso lá. E, pessoal. Lembrando que é o nosso primeiro programa, viu, pessoal? Então já vai dando os descontos aí. Estamos iniciando, fazendo testes aqui. Claro que vai ser uma forma muito dinâmica, muito à vontade. A gente tá aqui conversando, tomando água, um café, uma coisa bem simples. Mas aí vocês já vão dando os descontos da primeira edição aqui. Pessoal, vão ser 60 minutos, tá? E com algo muito raiz, muito sentimento embarcado, muita verdade, muita simplicidade, como o Iago falou. Nós temos aqui filas, meu e-book tá aqui, meu iPad tá aqui, tá certo? Tá tudo conectado. Mas se você tem alguma pergunta, se você tem alguma frase, se tem algum testemunhal para falar sobre minha pessoa, sobre nossa jornada, sobre alguma história que lhe deixou saudade, então manda aqui que nós vamos replicar isso. E nosso trabalho, gente, nasceu de uma conversa eu e Iago Maia aqui sobre nossas histórias, né? Como você chegou até aqui? Até aqui. E, gente, você que está aí nos assistindo agora, ao vivo, ou que vai assistir em outro momento, tá? Eu tenho certeza que essa fala marca muito você. Se não lhe marca nesse momento, eu peço a você que medite, reflita, que pense bem em seus valores, como que anda a sua vida, de onde você veio, onde você está, para onde você está direcionada, por quê? Um dia você vai sentar com alguém, seja com seus filhos, seus netos, seja com seu cônjuge, com seus parentes, seja Natal, Ano Novo, alguma celebração de aniversário, ou no possível funeral. Como você chegou até aqui. Então, sobre o lastro, sobre as flores que você deixa no caminho, sobre a sua jornada, sobre quem você ama. Vitórias, derrotas. Sobre quem você frustra, sobre quem você aprende junto, com dificuldades, porque são dificuldades, são erros que nos acumulam a soma de acertos
e que é a chave do sucesso. Então, como você chegou até aqui foi algo que possivelmente nasceu no coração. Nisso, né? Nasceu no coração de Deus e Deus nos deu isso. Sabe por quê, pessoal? O que vai acontecer? Pessoas com a sua história, com a minha história, quando o parceiro Iago Maia, que o que nos conectou foi uma situação profissional, uma demanda, uma necessidade, que vocês vão entender um pouco mais à frente, mas que não é um simples programa, não é um simples vídeo, não é um simples post, não é algo que vai ficar fixado no feed, mas que esse material possa ser enviado para muita gente e que possa ser por uma simples frase, uma simples fala, ou até uma mensagem direcionada aqui pelos nossos parceiros, nossos amigos, que venham a de fato ser o movedor ou a causa da virada de chave dessa pessoa. Porque um dia eu recebi uma palavra, uma frase dessa, e eu quero deixar essa minha frase, que hoje não é só sobre como que eu cheguei até aqui, mas é o que eu precisei me tornar, gente, para eu não ficar onde eu estava. Então isso é muito forte. Não é sobre como eu cheguei até aqui, mas é quem eu precisei me tornar para não permanecer onde que eu estava. E isso é a frase dessa edição de como eu cheguei até aqui com esse campeão, Iago Braga Maia. Feliz pelo convite, feliz por você estar aqui também. Enaltecer aqui já, pessoal, o seguinte. Como você chegou até aqui? Como é que a gente pensou nesse programa? Esse ano, quando a gente assinou o contrato empresarial de trabalho, é um cara que vem evoluindo muito, buscando evolução, buscando cursos, estudando, um cara que vem se soltando, que a gente vem sentindo isso, certo? E no decorrer do trabalho tem sido uma revelação na nossa agência, né? Um cara, inclusive, muito ousado lançar um projeto desse, apesar de muito simples, no nível Brasil, vai chegar no nível Brasil, vai entrevistar grandes nomes. É um projeto plantado no coração, né, de Ticiano, de proposta, um projeto cheio de projetos, um projeto cheio de ideias, vai conversar com várias pessoas, contar muitas histórias, e a gente sabe que o que move o mundo é a história, beleza? Então, como você chegou até aqui é sobre isso, e aí Ticiano já vinha merecendo esse momento, essa ideia de evolução, e aconteceu agora, né, nesse momento, na segunda etapa de 2026, para a gente contar inicialmente a história dele, segundo momento, história de parceiros, história de convidados, mas aí fica aqui a justificativa do nome. Como você chegou até aqui? Porque aí tem uma pergunta já para a gente iniciar aqui, dando pontapé, iniciando aqui com o pessoal que já está online aqui. Vai ter um momento de interação com vocês, mas eu quero fazer a pergunta aqui para Ticiano. Ticiano, como você chegou até aqui? Caras, eu vou repetir a frase, ou não é necessário? Eu quero que fique bem nítido, bem claro, como marca desse novo projeto, que, repetindo, hoje, Iago Braga Maia não é sobre como eu cheguei até aqui. E fácil me emociono, mas é sobre o que eu precisei me tornar para não ficar onde eu estava. Porque é fato, muita gente hoje... A gente é mais voltado ao palpável, ao resultado, o hoje, o emergente, o que aqui agora. E muita gente não olha no nosso resultado. Quando eu emociono, é gratidão a Deus, porque não é fácil. Mas toda dificuldade, todo desafio, eu sei hoje, os que eu passei, construiu a pessoa, o homem, o profissional, o ser humano, o cristão, o amigo, o irmão, o marido, o pai, que eu sou hoje. E quando eu precisei me tornar para que eu não estivesse naquele onde eu tive. Porque, cara, muita gente, as pessoas não veem o que a gente passou. E, de fato, o que me trouxe até aqui, como eu cheguei até aqui, Iago, foi palavra decisão. Eu até ouvi do René Silva, hoje é um master que eu tenho, né? É um mentor que eu tenho, e tem uma frase quando ele termina a palestra, inclusive eu deixo aí para vocês, depois segue ele, @René Silva. Ele diz que o homem
é o que ele decide ser. O homem é aquilo que ele decide ser. E o que me trouxe até aqui, de verdade, foi algo que mudou minha vida, foi algo como decisão, construção, a busca. Então, foi tudo isso. E aí, assim, tem uma coisa que eu aprendi na vida que é assim, tem uma coisa que ninguém compra, que é a história. História ninguém compra. Ou você constrói, ou você não tem. Mas história ninguém compra. Então, cara, você realmente tem construído uma história, eu tenho acompanhado a sua história, né? Nesse período que a gente vem trabalhando junto, tenho acompanhado o teu dia a dia, bastidores, e assim, ver no palco é muito bonito. Muito bonito você ver no palco. No palco é lindo. Bastidor real é difícil, irmão. A vida do empreendedor não é fácil. Então, que vocês possam abraçar esse projeto como você chegou até aqui, abraçar o trabalho desse cara aqui, que é um batalhador, um vencedor, certo? E que seja só o primeiro momento aqui para vocês. Cara, eu quero começando com uma palavra aqui, com uma pergunta bem pesada mesmo. Queria perguntar assim, Ticiano, quando foi que você sentiu, que a gente sente, né? O ser humano sente. Quando foi que você sentiu que foi sua virada de chave? Tum! Agora eu virei a chave. Às vezes a gente fala com a nossa IA, aí tem uma IA que me diz assim, ela narra, ela levantou, afastou da cadeira e olhou firme nos seus olhos. Parece que eu estou vendo essa IA olhando para mim. Dizendo. Gente, não é fácil contar essa história sem emocionar, porque de fato, quando me vem à memória, foi algo muito dolorido. Mas o que me fez virar a chave, o que me fez dar um start inicial foi uma condição que eu vivia por escolha própria, entre bebidas, entre drogas, entre prostituição, falta de compromisso, como pai, como marido, como profissional. E certa vez, em um dos momentos de crise, né, numa farra, numa bebida, eu chamei minha família, eu pedi ajuda. Depois que a imagem estava desgastada, estava a família totalmente destruída, não tinha perspectiva de melhoras, eu tinha medo do meu próprio futuro e eu não sabia como que eu ia ser o marido, o pai do futuro, o profissional do futuro, o filho do... Eu não tinha perspectiva. Inclusive, pensei em tirar minha própria vida. E tem um versículo na Bíblia, que é o Salmo 40. Que diz assim: esperei com paciência pelo Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me no charco de um lodo, firmou meus pés sobre a rocha e colocou um novo canto em minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Isso, biblicamente, à luz das Escrituras, endossa e contextualiza esse momento, o que me trouxe até aqui. E, de fato, foi algo sobrenatural, a mão de Deus, que me deu um entendimento pela sua graça de convidar a família e ter aquela coragem de pedir ajuda. Hoje, quantas pessoas não passam com relação a isso? E se sentem sufocado pelo ego, por um posicionamento no mercado de trabalho, ou até na sociedade, ou na própria família. Como que as pessoas vão se posicionar? Que vão falar de mim, né? Quem você eu depois de uma decisão dessa, de uma fala dessa? Por isso eu digo, a minha vida é o sobrenatural de Deus. Porque a pessoa popular que sou, comunicativo que sou, eu quero ter minha imagem preservada. E naquele momento, eu digo que é a intervenção divina mesmo, que chamou a família, pediu ajuda e eles me optaram
e conhecer um centro de recuperação. E nós fomos esse centro de recuperação e ali eu tive uma entrevista para acessar aquele centro de recuperação e ser aceito. Parecia uma entrevista de emprego. Eu teria que convencer aquele pastor Oséias de Lucas, da Primeira Igreja Batista ali em Pau dos Ferros. Quero deixar o meu carinho, o meu amor por ele. E ele me aceitou e eu passei 4 meses ali naquele centro de recuperação. E eu lembro como que hoje, minha esposa, naquele momento, vendo aquele cenário, as limitações, a estrutura oferecida por aquele plano social, aquela caridade da Primeira Igreja Batista, e ela disse: filho, vamos embora, não vamos ficar aqui não. E eu olhei assim no céu, não esqueço. Eu disse: Deus vai fazer um milagre na minha vida aqui. E foi nisso, essa virada de chave, ali por 4 meses. Com 3 meses, meu irmão me visitou e disse: não, vamos embora que eu preciso de você, vamos montar um projeto. Era tudo que um adicto que precisava naquele momento fosse, e apoio para sair dali. E eu disse para ele, não, eu vou passar mais 30 dias aqui, porque eu precisava entender o porquê eu estava ali. E naquele momento foi onde eu me encontrei, consegui ouvir minha voz, consegui entender de onde eu vim, quais os meus valores, que eu representava para a minha família e para Deus também. E ali eu entendi. E com 4 meses eu saí, voltei para o mercado de trabalho e foi isso, minha virada de chave. História, né? Falei no começo, tem uma coisa que ninguém compra, a história. E assim, pessoal, nós estamos sempre nos palcos, nos holofotes, microfone, palestra, curso, mentoria, isso é muito bonito. Mas assim, precisou, busque sua família, busque ajuda, é muito importante que vocês tenham cabeça no lugar. Sem cabeça no lugar, nada constrói, certo? Eu estava ouvindo aqui a história e pensando, quantos anos a Abílio tinha no tempo? Tinha 3 a 4 anos. A Abílio, 3 a 4 anos, praticamente a idade da minha filha mais velha, né? Para quem não sabe, eu sou pai de 3, 2 gêmeos, nascido há 2 meses e 10 dias. E aí deve ser muito duro, assim, para Abílio de 3 anos, ele já tem alguma memória, ver também, assim, o momento da família, mas feliz pela superação, né? O cara tá aqui hoje, a gente tá falando de coisa boa, mas assim, esse momento de como você chegou até aqui, ele é tão real e natural que pode acontecer. Isso não só com o Tiziano, mas com os próximos convidados também. Beleza? Vamos aqui interagir um pouquinho com o pessoal aqui. Vamos lá. Quem tá por aqui? Abílio, Jaqueline Abílio. Aí, quem tá por aí? Josélia. Falar de você, Tiziano. Temos história de motivação, inclusive para mim, um dos melhores. Para nós, você é um motor. Maílson tá por aí também, da Pombal Céu. Quem mais tá por aí? Márcio Nóbrega. Anne Kathleen, exemplo de superação. Verdade grande foi sua evolução, meu amigo. Irmão e colega de trabalho. Você vai longe, você não para. Márcio Nóbrega. Jéssica Feitosa. Você começou vendendo rede. Eita. Calma, vamos já entrar nessa parte aí. Jéssica já deu a entrada aqui. Você começou vendendo rede. Um trabalho de porta a porta, suor, persistência. Qual é a melhor lição da rua que você ainda aplica hoje? Mesmo estando em uma posição de grande empresário. Vixe, que pergunta massa. Jéssica, eu vou quebrar aqui o cronograma para colocar a sua. Você começou vendendo rede. Jéssica, qual é a lição da rua que você aplica hoje, mesmo estando numa posição de grande empresário? Jéssica, diante de Deus, o que me autentica, o que me dá a marca, o verificado de vendas, de fato foi essa oportunidade que eu tive de crescimento como ser o vendedor de redes. Gente, eu tenho grandes lembranças de desafios do tipo, pensa comigo, 47 homens e de Pombal ao Rio de Janeiro, dentro de 50% de um baú, porque metade para baixo do baú eram mercadorias imprensadas, e o restante era espaço para ir esses 40 e pouco. E naquele tempo, eu quero até deixar registrado algumas pessoas que hoje são meus amigos, vendedores de redes, como Nego Banda, Rodriguinho,
Cosmar, o meu querido Paulinho, clientes, Deinha. Cara, Cosmar era uma seleção de figuras naquele tempo. E, de fato, aqueles meninos foram meus irmãos naquela jornada. E imagina você não ser recebido no restaurante, ser botado para fora, a gente dormindo no pátio do posto entre uma árvore e outra, e tá chovendo, ter que levantar, ir pra bomba e ser expulso. Cara, foi um desafio enorme, mas de verdade foi algo incrível para minha vida. Ali eu entendi, de fato, que é sair de casa só com a mercadoria e com acho que pouco dinheiro, o valor de hoje 5 ou 10 reais, e para fazer aquele lanche e ter que voltar com dinheiro. Enfim, isso me deu uma oportunidade de crescimento e um dos livramentos que eu tive naquele tempo, imagina, eu que passei por uma experiência com droga, eu estava onde o tráfico de droga é mais consistente. E essa semana eu falei que a graça de Deus na minha vida foi incrível porque eu poderia, em oportunidade, pelo acesso, ter virado um mendigo, um traficante, ou ter me perdido nas drogas. Mas hoje é porque eu entendo, quer dizer, o sobrenatural de Deus. Hoje, como eu cheguei até aqui, eu entendo que existia propósito de Deus, existia necessidade de uma virada de chave para um transbordo. E tem uma frase que é até do Paulo Vieira, tá? Crescer e contribuir. Esse é o nosso propósito. Obrigado, Jéssica, por lembrar. Jéssica Feitosa. Obrigado por lembrar dessa história. A gente não ia deixar de falar, cara. Mas interessante porque veio voluntariamente, né? Michele, você é referência. Tô por aqui, corre Marlon. Marlon, João Pessoa, corretor demais. Tiago, você é referência, se tornou um homem incrível. José, sua história é linda, realmente um sobrenatural de Deus. Repito, orgulho de você. Daniel Moura, Ancore, você é um ser humano incrível. O mundo precisa saber da sua história e da sua história, ela mudou vidas. Vamos chegar aí, Daniel. Luiz está por aqui também. Charles, um mestre, ensinou como a vida é, sou fã. Wellington, boa sorte, meu amigo, siga forte sempre. Lembre-se, estamos aqui com o Igor também, nosso parceiro aqui, dando suporte aqui, na fotografia, dando suporte aqui na nossa live. Tem um celular aqui vizinho, Igor, se quiser fazer uns bastidores aí pra gente ir saltando já já. Então, pessoal, continuando aqui, certo? Qualquer coisa vai deixando a pergunta, a gente tá com o computador aqui visualizando. Volto a dizer para você que entrou na live agora, certo? Como você chegou até aqui. É uma comunicação simples, estamos aqui tomando um café, uma água e conversando. Não tem nada profissional, a gente tá trocando ideia, contando história, a gente tá aqui conhecendo história. E nesse meio tempo aqui, a gente vai contando para vocês aqui, certo? Mas que de forma dinâmica, de forma agradável, que vocês tenham interesse. E possivelmente é somente o primeiro, Deus vai abençoar cada vez mais esse projeto. É um projeto que vai virar nacional, a gente faz as coisas grandes, faz as coisas com propósito, com intencionalidade para fazer acontecer. E nós estamos preparando para isso. Ele é bem humilde, viu, gente? O Iago Maia, do Estúdio 83, tá? É um cara que... O que me chamou a atenção, gente, é que o cara se prepara muito com ferramentas de trabalho, tecnologia acima de tudo, é o que eu vejo que acontece no ambiente e na energia dele aqui, mas uma das coisas que é mais importante, eu já rodei por vários social medias, pessoal do marketing, eu vou deixar um plim-plim para você aqui. Já um jabá para ele aí, porque ele merece. Gente, esse cara, ele pensa antes de mim. Então, quando você já tem a cabeça cheia de problemas, enfim, do seu dia a dia, de gestão e tal, e você tem alguém que chega e traz a solução para você, isso é onde a magia, isso é onde tem o ouro, é onde essa coisa acontece. E eu confesso que pago um pouco mais do que o comum. Jaqueline me ajuda. Eu confesso que eu pago mais do que o comum que se paga no mercado, mas de fato é porque não conseguimos receber valor pagando preço. Então eu super indico o Iago Maia e ele também é sócio, ele é o cara desse projeto, como eu cheguei chegou até aqui. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Passados comerciais? Vamos pra voltar pro jogo, né? Pessoal, quem tiver perguntas aí, pode ficar à vontade, certo? Ixi, essa é boa.
Ó, saiu uma pergunta aqui de Medeiros. Medeiros o quê? Medeiros alguma coisa. Qual é a diferença de ser um vendedor de rua para um vendedor de escritório? Tadeu deixou. Ixi, essa pergunta é top. Tadeu, vamos lá. Na verdade, no teu segmento é o mesmo, né? Porque você vende rua e escritório ao mesmo tempo. Cara, eu, de coração, eu sou rua. Mas, cara, bicho, assim, eu me identifico muito, eu tô sendo bem pretencioso, com o João Adib. Sim. É o cara da raiva, o CIMED. Pra você entender melhor quem sou eu. Você viu o que aquela pegada que aquele cara trouxe? Ele trouxe o Toguro pra linha de frente do marketing. Visualização gigante ali. Os caras daquele cara. Por quê? Ele precisava do público daquela galera. E onde é que tá aquele público? Os caras são Tadeu, como Tadeu falou, tá na rua. Medeiros só planta. Tadeu das plantas. Tadeu é meu personal plantas. O cara que cuida das plantas da gente. Mas vem cá, o profissional de rua, Tadeu, ele é mais preparado. Ele é mais criativo. Diverso, né? Diverso. Cara, eu não sei como explicar. Mas... Confesso que é isso mesmo. O profissional do escritório ele é mais nichado, né? Vamos dizer assim. O profissional de rua ele vende água, vende café, vende biscoito, ele vende seguro, ele vende o que tiver. Já o profissional de escritório ele é mais nichado, assim. Vende mais, é mais um segmento em si, ou é mais um só... Pelo menos eu, na minha visão, né? É assim, Jaqueline tá me ajudando ali embaixo, ó. Filho, passa aqui para os ouvintes como você lida com o não, porque imagina que nas ruas você ouviu muitos e nos negócios também. E como não deixar o destino? Eu estudo, eu emociono, principalmente vindo delas perguntas. Porque você é inspiração para a sua família. Bicho. Gente, o segredo da nossa vida não é sim, é não. E Tadeu, eu até aplico isso para nossa equipe comercial. Gente, você quer um sim, a proporcionalidade é 20 nãos. Então, para um sim, você precisa de 20 nãos. E vou lhe dizer, o não, ele é específico, maravilhoso e construtivo. Porque ele te ajuda a amolar a tua ferramenta. Só você estudar como você leva aquele assunto, aquela fala, aquele método para o não. Aí você consegue melhorar aquilo e trazer para o próximo. E cada não você afia o machado, né? Pra ser mais assertivo ainda. Fechou? Show? Qualquer dúvida vai deixando pra gente aí. Todo mundo, vocês estão acompanhando aqui o nosso Como Você Chegou Até Aqui, primeira edição. Como Você Chegou Até Aqui, primeira edição do Ticiano Pereira. Hoje estamos falando como a gente montou esse projeto. Estamos contando a história do Ticiano Pereira. E eu simplesmente aqui estou como um apresentador e participando aqui, muito feliz com esse momento da virada de chave também no digital desse cara. Beleza? Em breve o cara vai estar dando palestra. E a frase não é sobre como eu cheguei até aqui, mas quem eu tive que me tornar para não ficar onde eu tive. O que é que acontece? Deixa eu falar uma coisa aqui. Cara, tem um método que eu notei e que ele faz parte da minha vida. É o método reagir. É muito óbvio. Para não estar onde eu tive que me tornar outro homem, eu tive que reagir. É óbvio. Mas vamos aprofundar no reagir? Reagir. O R. Responsabilidade. Teve que ser revisto. Por que responsabilidade? Eu preciso parar. Isso é para você, tá, gente? Isso serve para você parar de culpar o externo, as evidências, ou as ocorrências, ou que você não tem controle. Responsabilidade. Ó, tem um livro do Paulo Vieira... Tô aprendendo, viu, com vocês. Às vezes vocês escuta a gente prestando atenção um no outro, ele tá falando, eu também tô aprendendo aqui. Tô como consultor na live. Vai mandar a cena para todo mundo ouvir no ao vivo, irmão? Dê aqui para ele botar o rosto. Pronto, vai lá. Então o que é que acontece? Não fala do Paulo Vieira. Fala do livro do Paulo Vieira. É um manualzinho, é um livrinho de bolso. O poder da autorresponsabilidade. Anota aí, gente. O poder da autorresponsabilidade. Tá? O que te trouxe aqui
não vai te dar condições de ir mais adiante. Então, isso é metrificado vezes todo dia. Essa Responsabilidade da primeira letra de reagir. Segunda letra, E, do re. Estrutura, organizar a minha mente e a minha vida. Olha que aí você consegue voltar lá atrás, na época que Tiziano estava lá no centro de recuperação. Muitas vezes é necessário a gente se abster, muitas vezes é necessário a gente se retirar, muitas vezes se faz necessário a gente calar. Inclusive eu tive até uma conversa há pouco mais com um dos nossos gestores da nosso negócio, o Maciel, e ele estava assim, me confrontando e me provocando a reação, sabe? E, de fato, Marcel, fica também. É necessário, às vezes, a gente se organizar a mente, organizar a vida e se abster um pouco. Reagir. Aprendizado. Entender que ignorância custa caro. O que é que a gente tira do aprendizado? Entender que a ignorância custa caro. O que é ignorância? Não é só brutalidade, não é só falta de jeito, mas sim a falta de informação, tá bom? Gestão, reagir. Continuando, o G, gestão, para parar de crescer sozinho. Hoje, eu disse há pouco que é necessário crescer, mas também contribuir, tá? Isso é um fator muito importante. Gente, aquele que não divide, não multiplica. Então, você vai ter que entender qual o benefício, qual é a bênção, qual é a lei do retorno, da divisão e da gestão e parar de querer crescer sozinho, tá? Digo isso para os casais, digo isso para os pais, digo isso para os maridos, para as esposas. Transborda na vida de outra pessoa que sozinho, infelizmente, vai tomar batata. Iniciativa, agir antes de estar pronto. Gente, parece que tem uma música que foi feita para mim. Eu falo muito isso. Coloca o pé que Deus coloca o chão. Então, gente, a iniciativa, a proatividade, o acreditar no seu instinto. Cara, não tem problema não, Iago Maia Braia. Erra, irmão. Erra, mas tenta. O sucesso pede movimento, tá? E último, não menos importante, deságua no resultado. Consequência de quê? De tudo isso. Método reagir. Resultado, que é a consequência de tudo isso. Tá, gente? Então, eu não chamo isso de método, sabe? Eu chamo isso da receita e do código de que me tirou lá do fundo do poço. Então, esse método reagir e ressignificar toda a situação, eu acho que faz muito sentido para a vida de todo mundo aí. Tá certo, gente? Ninguém é tão especial, ninguém tá blindado, ninguém tem algum simples desconforto que não possa precisar de dar uma virada de chave e entender que o resultado é consequência de tudo que você fez. Acredita, tá? Do plantio diário, né? Então, Tiziano teve recentemente em São Paulo, buscando alguns cursos e melhorando a sua oratória, melhorando o seu conhecimento, com grandes caras que faturaram bilhões de reais aí no digital, os cursos, inclusive Jaqueline foi com ele para uma edição que eu confesso que senti uma inveja boa, muito, muito top, mas assim, quando ele realmente fala, a gente para e escuta, porque tem autonomia, busca, como a gente sempre usa na rede social, a busca. Tem buscado muito para realmente entregar conteúdo gratuito, viu, pessoal? Aproveita, esse conteúdo aí é gratuito para você que está sentado aí. Pega um bloquinho de nota no teu celular, vai encaixando aí na tua mente. Conteúdo gratuito, o cara pagou caro para ter esse conhecimento e está te dando de graça aí. Então fica aqui com a gente e aproveita o como você chegou até aqui, começou. Bora lá, Tiziano. Minha pergunta. Você já ajudou pessoas até onde? Eita, essa é massa. Porque assim, você até disse, é sobre você proporcionar também. Você ajudou pessoas no teu negócio, até onde? Conta uma história legal pra gente sobre isso. Cara, meu coração é pronto para
compartilhar, para ajudar, para cuidar, para desenvolver, para pegar na mão. Meu nome é pronto. E tem vários cenários, tem desde do processo que eu passei, que eu, de forma gratuita, eu recebi da parte de Deus essa graça. Então, meu nome é pronto, sempre estive pronto para contribuir, para ajudar pessoas com algum desconforto com dependência de droga e álcool. A gente já esteve ajudando dezenas de pessoas em centro de recuperação, inclusive você, tá? Que de forma discreta, se você quiser conversar comigo sobre esse desafio que eu tive, se eu puder contribuir na sua vida, ou como também na vida de outras pessoas, parentesco, um amigo, uma pessoa tão importante, me chama que Deus vai me dar direção, vai me proporcionar graça de conduzir e contribuir com vocês. Como também na jornada profissional, né? Hoje nós fazemos parte de uma instituição, além de ser corretor de seguro, que a gente tem algumas pessoas que contribuem, que faz parte do nosso negócio. Nós temos uma empresa chamada Rastrear Assistance. Hoje você, cara, é o dono de um ecossistema, porque a gente é muito simples para estar conversando sobre isso, mas Jaqueline, me ajuda, Jaqueline. O cara tem um grupo de empresas, pessoal, um ecossistema de empresas de segmentos, referência na Ancore, referência no rastreamento, enfim, vem crescendo. Estamos aqui de frente de uns escritórios mais bonitos da Ancore na Paraíba, é esse aqui de Souza, esse ficou lindo, em breve a gente vai apresentar para vocês. Mas aí não fuja da minha pergunta, a pergunta é a seguinte: comercialmente, vamos falar comercialmente então, aonde você já ajudou pessoas, até onde você já ajudou pessoas? Comercialmente, vamos lá. Hoje nós temos um número, vou falar de número. Hoje nós temos cerca de 110 pessoas, tá no nosso grupo da Ancore Nordeste, tá? Eu comecei esse trabalho há 10 anos atrás, conheci a Ancore há 9 anos e pouco. 116 pessoas por aí. Quantas unidades? Hoje nós temos 16 unidades rodando. É gente, o cara. Tá? Hoje nós temos alguns gestores já formados, cuidando com seu posicionamento de liderança, cuidando de líderes e líderes que cuidando de gente. Temos pessoas acho que quem está aqui, Daniel Moura, tem algumas pessoas, dá um oi aqui, quem é da Ancore, quem já é gestor e quem é consultor, só botar um nome aí. Por aí. Tem pessoas que a gente conhece e que começou a fazer parte do nosso negócio. Eu tenho muito cuidado quando vou fazer contas, cálculos, projeções, para que eu não... Mas assim, sendo real, o nosso projeto é real, a gente tem um projeto, como você chegou até aqui, é um projeto real, vamos falar sobre valores. Já chegou para você um cara que disse assim, cara, me ajuda que eu não tô conseguindo nem botar comida em casa. Lê a última mensagem. Quem deixou aí? Última mensagem. De Jéssica? Não, última mensagem. Márcio Nóbrega. Márcio. Até hoje ele nos ajuda. Um paizão. Nosso paizão. Isso é inspiração, Gilvan. Gildivan. Então assim, como foi a última pergunta? A pergunta foi se já chegou alguém para você e disse, cara, me ajuda, não tô conseguindo nem botar comida em casa. Cara, eu não gosto de falar sobre isso, mas tem muita coisa nesse nível parecido. Tem muitos casais que visitam nossa casa, nosso negócio, que quer tratar sobre dificuldade, que faz parte do nosso negócio. Tem pessoas com dificuldades financeiras. Tem muito isso. Mas assim, que você ajudou e o cara virou a chave. Bicho. Cara, esse cara chegou na minha empresa, ele estava com muita dificuldade, eu consegui ajudar ele, graças a Deus, né? A gente tem que enaltecer sempre a Deus. E hoje é um cara que facilmente fatura 10 mil reais. Tem muita gente, nossa. Alguns vai ficar Essa triste. proporção é massa, né? Alguém vai ficar triste um com o outro, mas é de fato transbordar. Quando eu me lembro que lá no centro de recuperação eu estava debruçado e dizendo... Tem uma pergunta que vai encaixar aqui, Jéssica colocou. Nos momentos difíceis da sua vida, qual era a mentira que a sua mente contava para você? E qual era a verdade que ela te libertou? Eu ia dizer isso agora. Exatamente. Eu estava debruçado numa cerca lá, por volta de 2012. Tem 13 anos isso, e eu dizia, meu Deus, eu estou saindo do centro de recuperação, quem vai me dar um emprego? Esse era meu trauma. Eu não vou trabalhar mais, meu Jesus, como que vai acontecer isso aqui na minha vida? E hoje, entender que tem 116 pessoas direta e indireta, grupo, né? Tem empresas de guincho, tem oficinas de funilaria, pintura, todo mundo é muito... Graças a Deus, as empresas que nós somos parceiros, inclusive quero deixar um oi, quem tiver na diretoria Ancore Proteção Veicular, eu tenho muito orgulho, muito gratidão a Deus
na pessoa do Celiones Gouveia, dos diretores Emerson Xavier, Paulo, Diogo, que são os sócios, nosso diretor Wagner Lameirão, não sei se está aí, mas pessoas que dirigem o negócio, o Ancore Proteção Veicular, ele nos enche de orgulho, porque pessoas fazem questão de prestar serviço para a gente. Então, dentro desse ecossistema, a gente leva muita coisa, muito para a população. Como também, um exemplo, veículos. Tem alguns tipos de veículos que seguradoras não aceitam eles pela idade, ou pessoas com restrições PC Serasa, ou menor de 25 anos. Tá um pouco quente, cuidado, tá? Pessoas com menos de 25 anos, e a gente conseguiu democratizar a garantia que cada pessoa, por exemplo, o cara tem seu Celtinha por 18, 20 mil, existe carro de 300 mil, mas um carro de 300 mil para alguns é o Celtinha de 18 mil para aquele que realizou, ele precisa de uma garantia. Sim. Então, esse novo negócio, né? Esse novo negócio nasceu do coração de Deus, porque de fato leva garantia, leva segurança, leva bem-estar, leva proteção para toda a família, como também a oportunidade de trabalho que a gente tem feito na vida de algumas pessoas, tá? Isso é massa, essa parte aí de virada de chave é massa. Pessoal, quero o comentário de vocês aqui, o que é que vocês estão achando aí da qualidade, como é que tá o nosso áudio, imagem, certo? Volto a dizer, como você chegou até aqui, é a nossa primeira edição, mas quero muito que vocês participem com a gente aqui, para a gente ir melhorando nas próximas, né? Esse projeto é um projeto que, com a bênção de Deus, vai ser um projeto nacional, o cara vai conseguir conversar com grandes nomes, grandes plays, como também com os nomes mais simples, que tem história muito bonita aí para contar para vocês, certo? Mas quero muito o feedback de vocês, como é que tá o áudio, como é que tá a imagem, como é que tá a interatividade aí. A gente tá deixando realmente um projeto desde como a gente conversou. Tiziano, acho que a gente precisa lançar um projeto simples, projeto com um cafezinho, cuidado que tá quente. Um projeto com um cafezinho, um bate-papo, história. Esse sempre foi o projeto. Aqui não tem ninguém em cima de palco, tá todo mundo aqui na mesma simplicidade de vocês. Só que uns têm mais conhecimento do que outros e tá compartilhando para vocês aqui, nessa live aqui, certo? Em plena terça-feira, 18h50. Pessoal, vamos lá. Quero fazer mais uma pergunta aqui. Essa pergunta ele sempre foge. Vamos falar sobre resultado. Bastidores me dizem, eu ouvi aqui zum, que você está batendo 1 milhão anual de faturamento. E aí eu queria entender aqui aonde Tiziano Pereira já chegou em bens. Tiziano Pereira já bateu 2 milhões, 3 milhões. Conta pra gente e motiva essa galera aí que a gente tá querendo saber como é que tá o money. Que eu posso dizer assim, sozinho eu posso ir rápido, mas junto eu posso ir longe e mais. E falar de monetário, falar de patrimônio, desconforta. Eu confesso que eu tenho uma crença limitante que muitas vezes eu penso, Jesus, cara, eu não mereço isso. Mas muitas pessoas que fazem parte do nosso ciclo, nosso meio, pessoas fortalecem. Claro que você merece, porque Deus te deu. Receba. Mas o que é mais importante, cara, de verdade, não é hipocrisia. Eu gosto do carro que eu ando, da casa que eu moro, eu gosto dos lugares que eu sento, a comida que eu me alimento. Proporciona para a família. O que eu proporciono para a família, junto com eles, compartilhando, com as pessoas que fazem parte do nosso negócio também. Mas assim, o que me enche de coração de alegria é ver um Daniel Moura que eu conheci lá, fiz maior esforço, faz parte do nosso negócio, exemplo dele porque eu estou vendo que ele teve aqui. E hoje é dono daquele escritório lá em Patos. O cara chegou, foi mentorado, montamos a equipe, cresceu como pessoa, cresceu como profissional, tornou-se meu sócio por 2 anos. A semana passada, quer dizer, a gente fechou, nós rompemos a sociedade, não por alguma desavença, por uma quebra de acordo, mas não, por evolução, por conquista. E o cara hoje faz mais de 10k por mês, o dobro, viu? Faz mais de 20k por mês, ele não gosta que eu fale isso. Hoje o cara tem seu carro, tem sua casa reformada, tem sua dignidade, tem seu respeito, é referência. É um menino que muito me alega. As pessoas dizem que todos são como os meus filhos.
Charles Medeiros falou ali, ó. Já fui seu aluno na época, mestre, e você batia na mesa. Eu tinha uma batida, aqui, ó. Eu tinha uma batida na mesa. Quando eu ia falar alguma coisa, para que aquilo fosse firme, fosse entendível, eu batia na mesa. E aquilo assustava as pessoas, e pelo meu tom de voz parecia ignorância. Mas de fato aquilo assustava mesmo. Hoje eu comentei sobre isso, Charlinho, e hoje eu bati no peito. No lugar de bater na mesa, eu bato no peito. Hoje essa responsabilidade é minha, eu me referi assim, alguma coisa do tipo, conversando com alguém. Mas enfim, Charles, glória a Deus, eu acho que é tipo assim, eu não sou o cara que nunca... É tipo assim, eu não sou um homem que nunca caiu. Eu sou um homem que decidiu levantar. Eu não fui um cara que nunca errei, mas eu decidi consertar. E eu não aceitar que os outros fracassassem ou que passassem pelo que eu passei. A minha mente deságua, a minha mente aponta, a minha mente dirige, só enxerga evolução, não só para mim, mas para a vida das pessoas. Isso é latente no meu coração. Eu preciso que as pessoas tenham progresso. E bate no meu coração ver, às vezes, a tristeza de ânimo nas pessoas, às vezes falta de interesse, às vezes uma falta de compromisso. Não é porque eu fiz um compromisso e depende dessa pessoa. Não, eu faço conta com o que eu consigo resolver. Os meninos que trabalham sabem disso. Mas a conta é que eu entreguei diante de Deus, que eu disse, Senhor, eu vou mudar a vida de muita gente, de muitas pessoas. Então isso, o que me deixa que às vezes me deixa fora de si, que me deixa triste, que me tira do sério, às vezes é a incapacidade, que é lógico isso, de entrar na cabeça das pessoas e transformar a vida delas, porque eu entendo, se eu pude, você também pode. Então, são coisas que, que mexem muito comigo. E Deus me dá a oportunidade de ver a transformação na vida de mais pessoas. Porque eu não sou melhor do que você, eu não sou mais especial, eu só sou mais possivelmente ousado, não sei se sou mais sonhador, mas se eu posso, por que você não pode? Quem disse que você não pode? Então, o que me trouxe até aqui pode facilmente, se você decidir, também lhe trazer ou lhe levar para onde você queira. Forte. E é sobre isso. A gente está falando sobre história. Esse primeiro momento é sobre o nosso como você chegou até aqui, o primeiro programa, contando um pouquinho da história aqui de Ticiano Pereira. Essa foi intencional, contar essa história para vocês conhecerem. Nada melhor do que abrir o programa com um cara. Eu sou simplesmente aqui um coadjuvante, contando a história, mostrando o projeto. Beleza? Para vocês. E aí a gente tem aqui acompanhado, né? Muita história forte. E assim, às vezes, Ticiano, pegando um pouquinho essa deixa aí, as pessoas acham que a gente não pode ajudar elas e não quer, entendeu? Acha assim, não, esse cara tá nesse negócio, ele tá me embutando, ele vai ficar mais rico, mais rico. Cara, ó, pega aqui essa visão. Ninguém fica rico sozinho, irmão. Se eu ficar rico, muita gente fica rico comigo. Ninguém cresce só, cara. Ninguém cresce só. Quando um cresce, leva 2, 3, 4, 5. Então, volta a dizer, ninguém fica rico sozinho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Quer ficar rico? Bora. Agora tem que pagar o preço. Tem coragem de pagar o preço? E outra coisa, o preço é cruel. Às vezes ele machuca, longe de família, longe do conforto, longe de comodidade. Pode esquecer isso aí. E outra coisa, ousadia. Esse cara que está aqui falando com vocês é muito ousado. Se fosse definir Ticiano em uma palavra, seria ousadia. O cara é ousado. Só que no coração dele brilha um momento de ajudar pessoas. Eu acompanho diariamente, ele está aqui, a gente está numa reunião, está organizando a logística dele digital e ele vai e me chama, ajuda o cara, em chamada de vídeo. Jaqueline também é prova viva disso aí. Diversos momentos, ajuda, chama, não sabe nem quem é o cara, se o cara vai agradecer, não vai, ele ajuda, incentiva. Recentemente aconteceu uma coisa que eu acompanhei, o cara trocou de bandeira
e ele simplesmente vai lá, manda uma mensagem pro cara, vai lá, cara, faz o teu, cresce, faz tua velocidade aí. Isso aí tem que ter um coração muito bom, muita generosidade, muito Deus no coração para chegar e acontecer nesse momento aí. Beleza? Meu amigo Maílson da Pombal Céu tá aqui com a gente. Quem mais tá com a gente? Vamos lá. Daniel deixou uma mensagem aqui. Daniel Batista. É o Daniel. Você é um exemplo, irmão. Me lembro até hoje na reunião que fizemos no escritório de Patos, onde você, Daniel Moura e o mestre Wagner Lamião me apresentaram pela primeira vez o projeto. Tanak. Você é exemplo de transformação na vida de muitas pessoas. Obrigado, Tanak. Tamo junto. Mestre, fui seu aluno na época que você batia na mesa. Esse aqui a gente já leu, né? Lá embaixo. Verdade, ele se importa mais com a gente do que com ele mesmo. Ei, Márcio, eu acabei de comentar isso aqui, né? Às vezes o cara para de fazer o trabalho dele para prestar para os próximos. Abílio. Ei, Bilhão. Leitura que eu vou chorar. Tá doido. Pai, qual é o maior conselho que o Senhor me dá para que eu possa ser um homem de sucesso, mas mantendo sempre os pés no chão e a humildade? Pum! Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Pai, eu acho que eu tenho buscado ser o melhor amigo, a melhor pessoa e de verdade o melhor exemplo para a vida daquele que eu também sou responsável pelos seus atos, resultados e consequências com sua vida. E nós precisamos, em primeiro lugar, entender a graça de Deus na nossa vida, o quanto Deus é importante na nossa vida, na nossa jornada. E espiritualmente, continua do jeito que você está. Você é um menino de ouro. Sobre que você possa ser uma pessoa de sucesso, seja destemido. Coloca o pé que Deus coloca o chão. E sobre humildade, a gente precisa usar as coisas e amar as pessoas. E muitas vezes, às vezes eu sou tão focado, mas eu acho que hoje hoje eu dei beijo nele, bem cedo. A gente acorda de 4 horas da manhã, todo mundo lá em casa. Eu, Abílio e Jaqueline. Ele vai para a faculdade. E eu e Jaqueline vai para isso, para academia. E Abílio, humildade é, de fato, o que a gente deve ter muito cuidado. Seu pai vive focado, vive... Porque eu quero proporcionar uma oportunidade melhor para você, para sua mãe, para as pessoas que fazem parte do nosso negócio, para a nossa família, que se um dia precisar, a gente esteja pronto para contribuir, para ajudar, para fazer o que é necessário, que o dinheiro possa comprar e a gente seja a solução. E é assim, quanto mais a gente crescer, quanto mais você melhorar, seja patrimônio, intelectualmente, quanto mais você evoluir, mas entenda que a gente precisa descer, ser humilde, mais alegre. Às vezes a pessoa está melhorando de vida e está cumprimentando mais as pessoas, falando mais as pessoas, aí as pessoas podem pensar até assim, ele só quer ser político, só quer ser tal. Mas não, é o cuidado que a gente está tendo no coração para não parecer soberbo, metido e tal, porque eu penso assim, às vezes a gente é responsável, às vezes a gente nem acredita, nem toma posse daquilo, mas a gente se sente responsável em, de fato, prestar homenagem àquelas pessoas que ter condições, mudar de vida, ter uma vida confortável, ter um certo sucesso financeiro ou profissional, tá para pessoas normais como elas e se tornar acessível com todos eles. Então, assim, é mais ou menos por aí, tá? Deus é bom todo tempo, mas é necessário a gente ter muita consciência. Buscar, joelho no chão. Tem que ter muita consciência do que Deus está fazendo na sua vida e contribuindo com a sua. Quebrou a objeção aqui. Eu ia entrar na família, Abílio quebrou a regra aí, quebrou o cronograma e já a gente vai ver uma mensagem de Jaqueline que mandou aqui agora para entrar na fase de família aqui. Jaqueline, para quem não segue, JK Alexandre, segue aí a CEO da Ancore e do grupo Rastreado.
do ecossistema. Quanta gratidão em ver e viver isso. Tem uma frase que diz, mova-se se tudo fosse Como se tudo fosse dar certo. Porque vai. Então é sobre essa frase que vai ser o extraordinário que Deus fez na vida de vocês. Pois é. Mova-se como se tudo fosse dar certo. Porque vai. Forte. Isso aí. E tem uma frase que eu notei aqui, minha história não controla meu destino. E eu vou deixar para vocês. Corta aí. Minha história não controla o meu destino. Ela pode ser uma narrativa para a construção de outros destinos. Tem um corte aí? Essa vai para a internet. Essa daí, o corte. Ei, mova-se. Enquadra ela aqui, ó. Acho que tá comendo o braço aí. Deixa eu ver aqui onde é que nós vamos. É pra cá? É tu que tá muito... Olha. É pra lá ou pra cá? Aí. Enquadrou aí? Um pouquinho pra cá. Ele? É. Aí, aqui. Ei, galera, volta a dizer, a primeira edição a gente tá ajustando aqui. Nas próximas edições vai ter um X aqui pra saber. E vamos contar sobre como eu cheguei até aqui? Como funciona isso? Como que faz para participar disso? Agora não pode chorar, não. Tem que ser homem. Não pode chorar, não, amigo. Tem que ser homem. Pessoal, eu tô muito feliz de verdade. Acredito que essa seja a primeira edição que a gente tá lançando aqui no nosso Estúdio 083. A gente tem um espaço de podcast e mentoria. E aí não tínhamos lançado ainda uma live oficial. Essa é a nossa primeira live oficial em nosso espaço. Uma live totalmente diferente, uma live dinâmica. Espero que vocês estejam gostando do áudio e da qualidade, certo? Mas aí é um projeto do nosso grupo que eu não parei de verdade para dizer assim, vamos focar aqui no estúdio. Eu quero que o estúdio comece a rodar, eu quero que a gente comece a rodar podcast. Por quê? Porque a gente tem outros negócios, a gente tem o consultório da minha esposa, tem a nossa agência, tem os nossos cursos, tem mentoria, tem fotografia. E inauguramos recentemente uma clínica médica em Marisópolis. Mas esse espaço aqui é para vocês. Quem quiser gravar o teu conteúdo aí, a tua live, o teu podcast, é o nosso Estúdio 083. É o estúdio do Ticiano Pereira, que está lançando hoje, com muita alegria, o seu Como Você Chegou Até Aqui. Ticiano. Deixa eu dar um alô aqui para uma pessoa bem especial. Vai. Esdras Torre. Ele é um parceiro do segmento de proteção veicular. Hoje eu acho que ele é diretor, CEO, CFCO, presidente da Safety Car, ali em Campina Grande. Tem consultores aqui em Souza, tem em Pombal. E é um cara que, de fato, eu admiro. Posicionamento como pai, marido, acompanha nas redes sociais, tá? Eu preciso encontrar ele pessoalmente. E, Esdras, vamos ver um momento propício. Vamos deixar um link para as pessoas dar um oi, ou vai no meu WhatsApp e diz, Ticiano, eu quero contar a minha história. Que o pessoal do Iago Braga Maia vai analisar, vai fazer algumas perguntas, vai entrar em contato com você para ver se faz, não é sentido sua história faz super sentido, mas para o time da programação que nós temos, tá? Nós temos já pronto 2 blocos com 4 podcasts, 4 lives. Os primeiros 4 vai ser com o pessoal da estrutura que faz parte do nosso ecossistema da Ancore, tá? Possivelmente já confirmado o presidente da Ancore, Celiones Gouveia, tá? O diretor e CEO, o diretor da Ancore Norte e Nordeste, Wagner Lameirão, segundo. Eu quero tornar aqui já confirmado Daniel Moura como o meu filho nesse negócio, como um cara que eu tenho como case de sucesso, um novo empresário aí, novo rico, né? O cara que é o que gere a Ancore Lapatos e tem um resultado incrível, um menino, vou chamar assim, o moleque tá voando, tá na hype. Tanax Oxígenes, que é um irmãozão que eu tenho, um cara também que é gestor da nossa equipe, é um cara, então esse é o quarto. São os 4 da Ancore. Depois, nós vamos ter uma sequência com empresários, amigos e clientes. É quem tá aqui esperando a vez dele. Maio, já pensou lá na Pombal Céu? Pois é. Pombal Céu, a gente lá tomando café. Muito bem, muito bem. da Pombal Céu, Paulinho, se organiza Maíus, Pombal Céu. Tem algumas pessoas que a gente está estudando aí. João Paulo da Farmadantas.
Meu querido Adolfo Cristiano, que é corretor de imóvel lá O em... projeto está começando, o projeto é gigante, gigante. É um projeto que esse ano já vinha conversado comigo, a gente estava idealizando ele. E aí, quem disser que é mentira não sabe da realidade. A gente montou esse projeto de meia-noite. Liguei pro cara na chamada de vídeo, meia-noite, irmão, tô pensando nisso. Ele disse, bora, a hora é agora. Como é o nome? Aí, Pisciano, rapaz, o que você acha de como você chegou até aqui? Eu disse, que nome é esse, rapaz? Por quê? Ele justificou. Disse, pronto, fechou. Como você chegou até aqui? A gente montou esse projeto de meia-noite. Liguei para ele num sábado, meia-noite, e a gente trocou essa ideia aqui, montamos esse projeto para vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso momento, da nossa apresentação. Tentamos ser o mais simples possível. Tentamos mostrar bastidores para vocês aqui. Tá uma coisa muito simples. Espero que vocês se sintam conectados com a gente. Esse projeto é para a gente trocar ideia, conexão, trocar conhecimento, certo? E se tiver mais alguma pergunta, pode ficar à vontade. Vai, Jaqueline. Vai, Jaqueline, minha patroa. Matheus mandou aqui, ó. Tá chorando também, no caso de Abílio, olha. No caso de Abílio, vai me fazer eu chorar também. Parabéns pela pergunta linda. Abílio realmente é um cara muito carinhoso. Tá sendo criado com muito cuidado aí por Jaqueline. Muito feliz, Abílio, ter ido participar do nosso curso Marketing do Zero Avançado 6.0. Um cara que promete, promissor. Se eu tivesse condição de dizer assim, quem é um cara que você apostaria suas fichas, seria em Abílio. Obrigado. É um jovem promissor que promete muito, não só porque é seu filho, não só porque é filho de Jaqueline, mas ele calmo, tranquilo, sereno, resolutivo. Né? Eu até acho que Abílio no futuro vai ser muito próximo de Igor, assim, a resolução. Igor é um cara também resolutivo, um cara que eu quero perto de mim, um cara que faz muito acontecer. Iago, Jaqueline, a sua energia é contagiante no mundo do marketing, onde tudo muda tão rápido. E de onde vem a sua sede de inovação? E como você consegue manter essa qualidade impecável em cada detalhe que faz? Eita! Agora pegou Chora pesado. Ei, Jaqueline, deixa eu quebrar só a pergunta aqui. O homem chorou hoje, viu? Graças a Deus. Eu disse, será que o homem vai chorar? O homem chorou. Deu umas 4 choradas, não foi? Umas 4 choradas. Amém. Tá tudo gravado aí, vocês vão poder acompanhar. Jaqueline, o mundo do marketing, ao contrário do que as pessoas enxergam, ele é muito desleal. As pessoas são desleais nele. E aí eu tive grandes dificuldades de crescer nesse segmento nos primeiros anos, porque eu sou uma pessoa leal. O que é uma pessoa leal? É que se eu for leal, sou do seu time, eu sou do seu time até o fim. E nem sempre isso acontece no marketing. E aí eu tive que me reinventar diversas vezes. Quando a gente fala em reinventar, a gente fala em crescer. Porque você vai reinventando negócios. Primeiro eu tinha uma agência de publicidade, depois eu criei um estúdio audiovisual, depois eu fui para fotografia, lançamos o nosso estúdio fotográfico, depois lançamos uma produtora audiovisual e você vai encaixando projetos que vão crescendo. E sempre tive a visão de investir. Sempre busquei ter os melhores equipamentos, né? Desde o começo, o que eu podia ter, se eu pudesse dividir um computador para ter um melhor computador, porque eu enxergava que qualidade também entrega com conhecimento. Buscava nos meus meios possíveis, ia buscar curso, mesmo que pequeno na região, mas ia buscar nos meus meios. E já quero deixar um spoiler para vocês aqui, a gente vai para um dos maiores cursos do mundo. Acompanha aí nos próximos dias, o homem vai comigo, Jaqueline vai comigo, vai ser top. Acompanha a gente aí, spoiler para vocês. Então, assim, Jaqueline, foi um projeto que eu consegui ver a minha família crescer. Um projeto que eu consegui estar próximo da minha filha, acompanhar o crescimento da minha filha, dar suporte à minha esposa. Um projeto que eu consegui fazer diferença na vida das pessoas e isso me deixa feliz. Às vezes não é sobre dinheiro, é sobre proporcionar. Eu vejo Tiziano crescendo, esse projeto aqui não é meu, pessoal, esse projeto é de Tiziano, esse projeto é de Tiziano. Como você chegou até aqui, ele vai fazer na casa dele, no escritório dele, vai fazer em São Paulo, vai fazer em Brasília, o projeto é dele. Está assinado, autenticado em cartório, registrado, Tiziano Pereira, como você chegou até aqui. Beleza? Então, assim, a gente fica feliz porque esse projeto pode ser outra virada de chave na vida dele, na vida da família de vocês, na vida de Abílio, certo? Na vida do possível filho de Abílio.
E aí a gente vai conectando um projeto, conectando um outro projeto, conectando o outro, conectando pessoas, fazendo pessoas crescer. Por isso que a gente diz que hoje a gente tem um ecossistema de empresas. Cada uma vai unificando o outro e a gente vai ajudando todo mundo crescendo e crescendo junto, buscando conhecimento. Acho que esse é o conceito aí. Falei demais. Pessoal, e aí, o que é que vocês estão achando da live? 7h13, estamos já aqui no nosso finalzinho. As considerações finais, mas antes das considerações finais eu queria falar aqui, queria perguntar a Tiziane o seguinte. Agora essa é forte, porque a gente vai falar sobre fé. E aí na fé que Tiziano me confessou aqui, eu não conhecia essa história dele, da internação e tal, eu passei por um caso muito parecido na minha história. A minha virada de chave foi um caso muito parecido. Eu me separei do primeiro casamento e vi a minha empresa deslanchando, perdendo tudo, perdendo colaboradores, perdendo clientes, não sabia o que fazer da vida. E aí eu estava indo para uma festa de madrugada e nessa festa eu disse, Senhor, coloca alguém na minha vida agora, eu vou destruir tudo que eu tenho. E aí nesse dia eu fui para essa festa, quando eu voltei de madrugada eu falei com Raquel, que hoje é minha esposa, mãe dos meus 3 filhos, conheci Raquel, falei com ela, se você me perguntar assim, de verdade, Iago, diga como você chegou a falar com Raquel, eu não sei como eu encontrei ela. Juro pela minha vida. Sei que jurar é pecado também, mas não sei como eu encontrei ela. Então foi um presente de Deus na minha vida. Certo? Minha esposa é um presente de Deus na minha vida. Foi ela que fez a virada de chave na minha vida. Tudo que a gente vem construindo, conquistando, é mérito dela. Ela me incentiva, ela vai, você pode, você consegue. Você é surreal, você é o melhor. Ela profetizou isso há anos atrás, 5 anos atrás. Ela disse, cara, você é tão bom que você vai estar dando curso em mentoria. Eu disse, está lesando, eu lá tenho potencial para isso. Hoje a gente tem um curso, graças a Deus, consolidado na sua 7ª edição e lançando mais e mais, certo? Muito feliz também com esse momento. Mas assim, minha esposa foi um presente de Deus e foi ela que fez, foi através dela que Jesus fez um milagre na minha vida, através dela. Eu sou um menino criado por pais separados, passei muita necessidade na minha vida, nunca tive luxos, nunca tive até chegar a construir o meu próprio momento, a minha própria história, e aí foi aí que a gente conseguiu realmente dar a virada de chave. Mas assim, acredito que Deus usou muito a minha esposa, muito, e que Ele continue usando. Ela é uma mulher muito sábia. Se vocês quiserem seguir, sigam aí a doutora Raquel Braga, ela sempre posta sobre Deus, sobre nossos filhos, família. E assim, me ajuda muito, cara, muito. É uma mulher que nunca tem não, sabe? Aquela mulher... eu costumo dizer isso em cursos. Eu digo isso em cursos, mas vou dizer a você também aqui, para você prestar atenção com Jaqueline. E quem está na nossa live aqui. A única escolha que o ser humano não pode errar é na esposa. Você pode errar em tudo na sua vida, menos na esposa. Se você errar na profissão, você estuda outra e faz outra. Se você errar nas amizades, você arruma outros amigos. Se você errar na família que você nasceu, irmão, você vai criar outra família. Mas se você errar na sua esposa, você tem um problema pro resto da vida. Agora, se você acertar, irmão, se você achar uma mulher que faça você vencer, parece assim, aquela pessoa empurrando você, dando chute nas costas pra você subir. Sobe. Minha esposa todo dia, sobe. Tem dia que eu digo, minha filha, eu não aguento tanta pancada não, cara. Ela bota tanto você pra subir, sendo que tem hora que eu digo, peraí, eu não tenho paciência. Você vai, você consegue. Minha esposa é realmente... Top das galáxias. Surreal. A gente tem que bater no peito e agradecer aqui. Foi por ela e por o presente de Deus na minha vida, foi ela. Pessoal, então com essa fala eu quero que Tiziano termine aí falando sobre fé. Sua fé para os nossos internautas. Gente, eu não sei o que é que está passando na sua vida, nesse momento, o que é que você consegue entender sobre esse assunto, como eu cheguei até aqui, com alguns pontos. Não tem
10% do que nós passamos, mas da época da rede. Mas tem coisas que foi bem para trás, antes do que isso, do que na época da internação. Mas eu quero te dizer que, gente, quanto mais difícil parecer estar, maior deva ser o seu entendimento da presença de Deus próximo a você. Quanto mais difícil, desafiador essa condição, essa situação sua possa estar, mas entenda a proximidade de Deus perto de você. E fica com essa. É todo milagre que Jesus fez, Iago, que a pessoa foi ter com ele e ele perguntava o que quer que te faça. Ah, o exemplo do cego, que torne a ver Jesus. Será que Jesus não sabia que ele precisava de ver pelo poder que o Jesus tinha? Mas ele queria ouvir da boca daquele cidadão naquela condição. E ele disse que torne a ver. E Jesus responde, Jesus com todo o poder, Filho de Deus, ele responde, vá, a sua fé te curou. Não é sobre mim, não é sobre você, mas é sobre a minha fé, a minha decisão, e é sobre sua fé e sua decisão. Existe um método, existe um modelo, existe uma saída, existe uma decisão, e ela deve ser sua. O que aconteceu com minha vida pode acontecer com a sua também. Agora, só, inclusive, o Jesus, que tem a maior autoridade diante dos homens. Não existe presidente, governador, político. Não existe. Maior autoridade é nosso Salvador Jesus Cristo. E ele disse que quem foi? Vá, que a sua fé lhe salvou, lhe curou, lhe tratou. Então, essa mensagem que eu deixo. E aquele texto, aquela frase que eu disse lá no começo, eu quero repetir para você, que não é sobre como eu cheguei até aqui, mas quem eu precisei me tornar. Não é sobre como eu cheguei até aqui, mas o que eu precisei me tornar para não estar aonde eu tive. E isso é profundo, anota isso. Não é sobre como eu cheguei até aqui, mas quem eu precisei me tornar para não estar aonde eu tive e ser a pessoa que sou hoje. Isso é a frase, o texto que eu deixo sobre como eu cheguei até aqui. E por mais problemas que vocês tenham, contas, dívidas, família, negatividade, tudo passa. A gente sempre diz, eu prego muito essa frase no curso, né? Há um tempo para tudo debaixo dos reinos dos céus. Tudo passa. Talvez seja um momento de turbulência, mas acredite, Deus fez e faz grandes coisas. Ele é o único possível promissor que pode fazer a tua vida virar, certo? Então, assim, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. É por Ele, tem sido Ele, e é Ele que tem nos capacitado, que tem preparado a gente para estar muito, muito pronto para entregar para vocês esse conteúdo aqui que a gente entregou hoje. Luciano Pereira, parabéns, show de bola. Espero que vocês tenham gostado de verdade aí. Fiquei muito feliz com a evolução desse cara aqui. Tá só começando, viu? Se você gosta desse cara, segue ele. Se você não gosta, segue ele também. Faz igual a Paulo Vieira. Se você não gosta de mim, irmão, me segue, vai lá pro meu curso. Se você gosta, me segue, vai lá pro meu curso. Toma que serve. Não, mas não gosto, mas toma que serve. Não gosta, vai. Não mas gosta, deixa eu dizer vai. uma. Gente, se você gostou, se você acha que faz sentido que esse projeto avance adiante, outras pessoas recebam alguma mensagem que está deixada aqui por vocês, por um de vocês, ou qualquer incentivo, ou uma frase que nós dissemos na história do Iago, ou alguma história minha, ou até na parte que eu dividi em 12 pagamentos, o momento que eu chorei, é de coração, mas envia para uma pessoa que precisa ver isso, porque essa pessoa, ela pode entender que há possibilidade, há saída para a vida dela, porque olha o que Deus fez comigo, tá? Grandes coisas ele tem feito, grandes coisas ele vai fazer. Primeira edição, finalizando aqui o nosso Como Você Chegou Até Aqui.
Obrigado a você que nos acompanhou todo esse momento. Muito, muito feliz com o desempenho. Espero que vocês possam acompanhar e que Tiziano mantenha essa essência com um cafezinho, conversa, deixando o real para vocês. Esse foi o planejamento, o nosso projeto, certo? Entendam que o cara não para de buscar, tá indo aí para mais 2, 3, 4 cursos grandes, nível nacional e internacional, para trazer conteúdo para vocês. Então, segue o cara, @Tiziano Pereira, fica por dentro, acompanha esse projeto, que esse projeto é gratuito. Ele ainda é gratuito. Por quanto tempo eu não sei, mas ele é gratuito. E tem uma novidade aí pro pessoal da proteção veicular, tá? Tá saindo o código da proteção. Uau! Fica aí, Forte. na próxima a gente conversa. O código da proteção. Aconteceu maravilha na minha vida, na minha família e do nosso time, mais de 116 pessoas. Mais Um uma milhão, assinatura. um mais uma milhão assinatura líquido Tiziano Pereira. por mês, por ano. Então, cola que é sucesso. Segura nós, bora fazer acontecer. Finaliza aí. Cuidado pra salvar.